Se eu mostrasse um verbo em alemão agora para você, será que você conseguiria conjugá-lo de forma automática, sem precisar pensar muito ou usá-lo diretamente numa frase? Meus amigos, nesses últimos anos ensinando alemão e trabalhando principalmente com alunos de nível B1 e B2, eu cheguei a uma conclusão muito triste e que, infelizmente, é um fato. Os estudantes de alemão, em geral, simplesmente não sabem conjugar verbos. Todo texto que eu corrijo, meus amigos, toda vez que o aluno se expressa ali através da fala em alemão, os erros de conjugação de verbos estão lá presentes. Eu quero que vocês entendam que esses erros, eles prejudicam a tua comunicação e a forma como que as pessoas entendem ali a sua mensagem. E além disso, são erros que causam pontos, né, gravíssimos, então, ali na sua prova de certificação. E para resolver esse problema, meus amigos, de uma vez por todas, eu te prometo que aqui, ao final desse vídeo, você vai sair daqui dominando a conjugação dos verbos em alemão. Eu quero te dar as boas-vindas a mais um vídeo do Código B1. Hallo, meine Lieben! Eu sou Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão, e antes da gente entrar aqui no nosso conteúdo sobre a conjugação dos verbos em alemão, eu quero te lembrar, para você que não é inscrito aqui ainda no meu canal, se inscreve, pessoal, isso me ajuda muito aqui a crescer e sempre trazer o melhor conteúdo de alemão para você. Não se esqueça também, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos, então, que eu postar aqui. Se esse vídeo te ajudar, se esse vídeo te ajudar a avançar nos seus estudos, deixa aquele teu like, deixa aqui para mim nos comentários, eu gosto muito de ler os comentários de vocês, o que você aprendeu, o que você não sabia, o que estava te impedindo de avançar e que agora você está dominando. Não se esqueça também de acessar o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp do Código B1 para você ficar por dentro de todas as informações, todas as novidades e, além disso, receber os resumos aqui das aulas em PDF. Legal, meus amigos? Combinado? Dito isso, vamos então ao nosso conteúdo. Olha só o que nós temos aqui para hoje. Então, liebe Leute, nós vamos falar então sobre a nossa Verbkonjugation, né? Ou seja, sobre conjugação de verbos. Pessoal, eu quero que vocês entendam, né, que a conjugação de verbos, tá, é um dos pilares, né, do idioma. Por quê? A gente precisa dos verbos para a gente poder se comunicar. Uma frase, basicamente, né, sem verbo, ela não faz sentido. E isso é um dos grandes problemas quando os alunos, por exemplo, estão fazendo uma prova de certificação, e principalmente lá nas Nebensätze, né, que eles se esquecem, então, de colocar o verbo lá no final. Isso vai prejudicar a tua comunicação e vai custar pontos. Se você estiver no seu dia a dia se comunicando lá com uma pessoa e ela não entender, né, seja porque você esqueceu o verbo, vai prejudicar a tua comunicação também. Então, antes de mais nada, meus amigos, para você ainda que não lembra, né, ou que não sabe, tá, de fato, o que é um verbo, pessoal? Os verbos, então, eles são palavras que indicam o quê? Ações, movimentos, estados ou fenômenos da natureza. Indicam ação, por exemplo, escrever é uma ação, movimento, correr, um estado, estar, fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover. No alemão, a forma natural do verbo, ou seja, aquela forma que a gente encontra no dicionário, a gente chama de infinitiv, tá? Então, infinitiv é a sua forma natural. E uma característica visual muito clara que a gente tem, né, dos verbos em alemão é que eles sempre terminam em en ou em n, como, por exemplo, aqui o nosso verbo machen, fazer, terminação em en, lernen, aprender, terminação em en, e o verbo angeln, pescar, que tem só a terminação em n. Entenda que todo verbo é como se fosse um quebra-cabeça ali de duas peças. Nós temos duas partes dele, que são aquilo que a gente chama de raiz, né, ou em alemão Stamm. Por exemplo, aqui do nosso verbo machen, nós temos que mach é a sua Stamm, ou seja, a sua raiz, é ela que carrega, então, o verdadeiro significado do verbo, e é justamente com ela que a gente vai trabalhar, né, para fazer a conjugação. E nós temos também aquilo que a gente chama de Endung, que é a terminação do verbo, que em alemão, então, pode ser em en ou em n, como eu mostrei ali anteriormente para vocês. Então, nós temos aqui, né, que para o verbo machen, mach é a sua raiz, Endung é a sua terminação. Quando a gente for fazer aqui as conjugações, né, dos verbos, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente simplesmente elimina a terminação, a gente permanece só com a raiz e a gente acrescenta daí as devidas terminações, então, para que a gente conjugue o verbo, né, de acordo com cada uma das pessoas. Legal? Nós temos aqui, meus amigos, uma regra de ouro, tá? Quando a gente fala sobre estruturação de frase em alemão, a gente tem que entender que o verbo ele tem a casa dele, tá? Ou seja, uma posição muito especial, que é a posição 2. Então, lembre-se que em uma frase principal, ou seja, aquilo que a gente chama em alemão, né, de Hauptsatz,
o verbo conjugado sempre vai ocupar a segunda posição, ou seja, ele sempre vai estar na posição de zwei. Não importa o que vem em primeiro, tá? O verbo aqui, meus amigos, ele é o rei, então, da posição 2. A posição 2 é a casa do verbo. Legal? Vamos falar agora, então, meus amigos, sobre os tipos de verbos que nós temos. Eu quero que você grave que nós temos dois grandes grupos de verbos, tá? Quais são os nossos dois grandes grupos? Existem os verbos que a gente chama de regulares, tá? Os verbos regulares, eles também são conhecidos como verbos fracos. E nós temos os verbos irregulares. Esse daqui a gente precisa cuidar um pouco mais, né? A gente precisa ter um pouco mais de atenção. Os verbos irregulares são chamados, então, de verbos fortes. Então, todo verbo que nós temos em alemão, eles sempre vão estar dentro, né, de um desses grupos. Ou o teu verbo vai ser regular, ou ele vai ser irregular. Legal? O que nós temos aqui em relação aos nossos verbos regulares, meus amigos? Ou verbos fracos, tá? Aqui nós temos o padrão perfeito, né? Ou seja, aquilo que facilita demais, então, aqui a nossa vida. Os verbos regulares, meus amigos, ou verbos fracos, eles são perfeitos, tá? Por quê? Porque a raiz deles nunca muda. A raiz, ela sempre vai permanecer igual. Para a gente conjugar eles, é só a gente seguir esse passo a passo. Eu vou pegar a raiz, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que eu queira conjugar o meu verbo machen, certo? Então, eu vou pegar a sua raiz, eliminando a terminação. Qual que é a terminação? É aquela parte, então, do N ou do EN. Eu vou ficar só com a sua raiz. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar essa raiz aqui e eu vou adicionar as seguintes terminações padrões, né? Para cada pessoa do discurso. Se eu quero trazer um ich, ou seja, eu quero dizer eu faço, nós vamos ter ich mache. Eu quero dizer que você faz, nós vamos acrescentar a terminação em ST aqui a essa raiz, né? Já vamos fazer ele de forma completa. Para o EAS e ES, nós temos a terminação em T. Para o VIA, nós, terminação em EN. Para o IA, vocês, terminação em T. Para o se formal e o se plural, nós temos, então, a terminação em EN. Então, trazendo aqui o nosso verbo machen, meus amigos, e fazendo a conjugação completa dele, o que nós temos? A raiz é mar. Então, para fazer a conjugação, tu vais colocar primeiramente, né, a raiz, então, aqui na tua tabela, e depois, né, você vai fazer isso de forma automática, tá? Você tem que ter, então, toda essa tabela de conjugação aqui na sua mente e saber qual a terminação que encaixa ali na raiz do verbo para cada pessoa. Como nós estamos trabalhando aqui agora, primeiramente, com o ich, a terminação que vai para o ich é a terminação em e. Consequentemente, nós vamos ter ich mache. Para o du, a gente acrescenta a terminação em st. Consequentemente, nós vamos ter du machst. Para o eas e es, que é a linha mais importante aqui, pessoal, que nós temos, tá? Ou seja, muitos elementos, né, vão sair daqui dessa terceira linha de conjugação. A terminação do verbo, ela fica em t. Consequentemente, nós vamos ter eas e es macht. Para o via, e aqui o negócio começa a ficar legal, pessoal. Olha ali o que nós temos. Via, nós vamos ter a terminação, então, em EN, e aqui nós vamos ter, então, via machen. Depois nós temos o nosso ia, que significa vocês, terminação em T também, né, como na terceira pessoa, nós vamos ter ia macht. E para os informais e plural, que tem a mesma conjugação também vai a terminação em EN, ou seja, sie formais e plural, machen. Observem aqui, meus amigos, olha só que interessante, tá? Muitas vezes o aluno ele não se dá conta disso e ele não tem culpa também, né? Ou seja, você não tem culpa porque ninguém te explicou. Mas observem aqui, meus amigos, vocês estão percebendo que a linha do via e do sie formal, sie plural são iguais? Olha só que legal, né? Ou seja, facilita bastante a nossa vida. Por quê? A gente percebe, além disso, tá? Que eles têm a mesma forma do verbo no infinitivo. A única exceção que nós não vamos ter isso, que a gente vai ver logo depois, é com o nosso verbo sein, tá? Mas você já pode gravar que as formas do via e do sie formal e sie plural têm exatamente a mesma forma do infinitivo. Ah, Matheus, isso significa então que isso daqui é o infinitivo? Não, pessoal, isso aqui são as formas conjugadas do verbo. A partir do momento que eu tenho aqui um sujeito, né, via machen, sie formal, sie plural, machen, nós temos a sua forma conjugada. Porém, ela coincide com a sua forma do infinitivo. Ficou claro aqui, pessoal? Tranquilo? Então, aqui agora, atenção aos detalhes, né? O que nós temos quando a gente fala ainda sobre os verbos regulares? Se a raiz desse meu verbo terminar em T, D, M ou N, a gente vai ter que adicionar um E antes da terminação lá no do, na terceira linha do EAS e ES e na parte do IA, meus amigos, para facilitar a pronúncia.
Então, se a gente for analisar aqui o nosso verbo arbeiten, que significa trabalhar, o que a gente consegue perceber aqui? Se eu analisar a raiz do meu verbo arbeiten, a gente vai perceber que ela termina em T, ou seja, está dentro dessa regra, então, aqui de cima, de T, D, M ou N. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou lá, vou colocar, então, a minha raiz, né, em todas as partes aqui da minha tabela de conjugação, depois eu vou ter isso de forma mental, porque a gente vai precisar disso no dia a dia. Né? Uma hora eu vou precisar dizer que ich arbeite, depois eu vou precisar perguntar para a pessoa arbeitest du, né? Oder wo arbeitest du? Ou eu vou ter que falar sobre ele, er arbeitet. Ou seja, esse daqui então é a nossa base, ou seja, a nossa referência para que eu possa então utilizar todas essas formas no meu dia a dia. Meus amigos, aqui nós temos o detalhe então seguinte, ó. Ich, acrescento o e, temos a nossa forma padrão. Ich arbeite. Agora, para o du, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma adição do e extra, então, ali antes, ou seja, depois, né, do nosso T, ou seja, depois da raiz do verbo. O que vai acontecer aqui? Du arbeitest. Essa é a nossa conjugação correta, então, aqui do verbo arbeiten. Para a terceira linha do es e es, nós vamos ter também um acréscimo de e, ou seja, es e es arbeitet. Mateus, por que é assim? Meus amigos, pensem aqui o seguinte, né? Eu tenho aqui o meu verbo arbeit, certo? Aí nós colocamos aqui simplesmente um ST, percebe que fica estranho, ó, du arbeitest, né? Du arbeitest. Não fica muito legal, tá? Ou seja, não soa muito bem. Pior ainda, fica na terceira linha, que eu simplesmente acrescento um T. E aí, agora será que fica só arbeit? Daí não faria muito sentido, né? Arbeit é um substantivo, ficaria então como arbeitet. Também não fica legal para a nossa comunicação. Exatamente por esse motivo que a gente acaba acrescentando então aquele E, para melhorar a pronúncia. Depois, para o via, como eu falei para vocês, olha aqui, meus amigos, a mágica vai acontecer agora, né? Para essas duas pessoas. O que nós vamos ter ali? Padrão, né? Normal. Via, nós trabalhamos. Via arbeiten. Para o vocês agora, ou seja, nessas três linhas, então, nós vamos ter o acréscimo aqui do E. Então, aqui para esses verbos que terminam em T, D, M ou N, você só precisa ficar atento, então, a segunda, a terceira e a penúltima linha, ou seja, a linha do ia, em que nós vamos ter esse acréscimo do E para melhorar a nossa pronúncia. Legal? E aqui embaixo, né, no se formal e plural, bem tranquilo também, se formal e plural, arbeit, no nosso padrão normal, então. Legal? Então tá aí, meus amigos. O que mais que nós temos aqui? Vamos a um outro grande detalhe, olha só. Se a raiz do teu verbo terminar em S, est, em X, né, ou seja, X ou Z, que são aquilo que a gente chama de sons sibilantes, olha só, todos eles vão terminar em S, né, ó. S, X, set, né? Vai ter esse som de tss. Ou seja, todos eles vão ter esse som de S. O que vai acontecer aqui, pessoal? O do, ele perde o S da terminação. Vamos tomar como exemplo aqui o nosso verbo reisen, que significa viajar. Reisen tem como raiz o S. Opa, terminou em S, est, X ou Z, é um som sibilante. O que vai acontecer aqui, meus amigos? Eu pego, então, a minha raiz, né, que é reis. Vou colocar, então, aqui toda, né, na minha tabela de conjugação, beleza? E a gente vai fazer, então, a conjugação normalmente, primeiro aqui para o ich. Ich recebe a terminação em E, nós vamos ter ich reise. E agora o detalhe, meus amigos. Normalmente, o que a gente faria aqui para o du? Nós temos, então, aqui, né, a minha raiz. Eu acrescentaria esse ST. Nesse caso, pessoal, como a raiz ela já termina em S, a gente não vai acrescentar esse T aqui. O que acontece agora? Então, nós vamos ter simplesmente du reist, ok? Que vai ser, coincidentemente, então, né, a terminação, a linha do du aqui, aquele ST perde aquele S. De forma que, meus amigos, olha só, nós vamos ter exatamente a mesma conjugação que nós temos aqui na nossa terceira linha. Du reist, er, sie, es reist, mantendo o nosso padrão. E depois aqui o restante fica tranquilo, né? Olha o que nós vamos ter aqui, meus amigos, já que estamos falando sobre as linhas do via e do ia. Lembre-se, eles têm a mesma forma do infinitivo. Via reisen, se formal, se plural, reisen. E aqui para o nosso ia, simplesmente acrescento um T ali no final e eu vou ter ia reist, ou seja, vocês viajam. Beleza? Meus amigos, o que a gente precisa prestar atenção aqui? Quando a gente fala, né, aqui principalmente, né, sobre essa linha do EA e do ZI, eu quero que vocês entendam que quando nós temos nomes de pessoas, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui o nome Peter, né, ou seja, Peter é o nome de homem. Vamos supor que eu tenha aqui o nome Ana, certo?
Se eu quero dizer, agora, por exemplo, né, que o Peter, ele trabalha na BMW, ok? E eu quero dizer, por exemplo, né, que a Anna, ela faz o dever de casa dela, ok? Hausaufgabe. De onde que vai vir, pessoal, agora a conjugação? O que que você vai ter que pensar? Você concorda que o Peter, ou seja, que é um homem, eu posso chamar ele de er, ele é um ele, certo? E a Anna, como é uma mulher, eu posso chamar ela de sie, ou seja, eu posso chamá-la então de ela. O que que vai acontecer aqui, meus amigos? Nós vamos pegar então, vamos botar aqui, né, um outro exemplo, né? Vamos botar aqui, né? Anna, eu quero dizer que ela viaja, né, para a Alemanha, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Como o Peter, ele é um er, olha como é que fica a conjugação do nosso verbo. Er arbeitet. Então, eu vou pegar aqui, se eu quiser dizer, né, que o Peter trabalha na BMW, eu vou dizer Peter arbeitet bei BMW. E agora, aqui no caso da Anna, eu quero dizer que a Anna viaja para a Alemanha. O que que eu vou dizer aqui, meus amigos? Eu vou pegar, então, aqui a linha do meu sie, né? Anna é uma sie, ou seja, uma ela. Eu vou dizer, então, sie reist nach Deutschland. E aqui que eu encontro a maioria dos erros, né, dos estudantes de alemão, né, dos alunos. Né? O pessoal escreve errado, escreve a conjugação errada, que vem reisen, reise, né? Ou seja, todas as possíveis, né, possibilidades, né, que tem ali aparecem, né? Menos a correta, né? Agora, se eu quiser dizer, por exemplo, Peter und Anna. Olha só, Peter und Anna nach Berlim. Ou seja, eu quero dizer que o Peter e a Anna, eles vão viajar para Berlim. Meus amigos, o que está acontecendo aqui agora? Se eu estou falando sobre o Peter e a Anna, vocês concordam que eu posso dizer, né? Eles vão viajar para Berlim? Nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso sie plural. Nesse caso agora, o que vai acontecer? Eu venho nessa última linha aqui, nós vamos ter sie reisen. Não precisa nem pensar muito, né? É só lembrar que nós temos a mesma conjugação do verbo no infinitivo. Also Peter und Anna reisen nach Berlin. É a mesma coisa que eu dissesse, sie reisen nach Berlin. E é dali que vem a minha conjugação correta. Legal, meus amigos? Fiquem bem atentos a isso aqui, tá? Isso aqui é um erro clássico, seja, muito aluno erra, né? A maioria, 99% erra isso daqui. Você não pode errar. Se você fizer isso, né, numa prova de certificação, tu vai perder ponto. Imagina, né, se você perde um ponto, né, por conjugação errada de verbo, e é esse o ponto, né, justamente que te coloca na linha de reprovação, meus amigos. Olha só que triste. Então, por que correr esse risco, né? Aprenda aqui o nosso verbo conjugado. Beleza? Se você gostou dessa parte aqui, escreve aqui para mim nos comentários. Mateus, nunca tinha percebido isso, né? Ou, finalmente, agora isso daí ficou claro para mim. Legal? Vamos lá, meus amigos, o que nós temos agora? Vamos falar sobre os nossos trennbare Verben. Was sind trennbare Verben? Trennbare Verben são os nossos verbos separáveis. E nós vamos ter um grande detalhe aqui. Os verbos separáveis, pessoal, eles têm um prefixo, né? Como, por exemplo, ab, an, auf, ein, mit, vor, zu und so weiter, né? E entre outros, tá? Nós temos diversos outros prefixos aqui. O que vai acontecer? Na conjugação do presente, né? Ou seja, no tempo verbal presente, ou seja, lá em frases principais, ou seja, nas nossas Hauptsätze, esse prefixo, meus amigos, ele se separa da raiz e é chutado lá para o final da frase. A raiz é conjugada, né, normalmente e fica lá na posição 2. Então, o que eu quero que você entenda agora? Em um verbo, como por exemplo, um verbo einkaufen, nós vamos ter que ele é composto de 3 partes. Primeiro, kauf é a sua raiz, en é a sua terminação, é ela que a gente vai eliminar, então, para a gente fazer a conjugação aqui do nosso verbo. E nós temos a parte aqui extremamente importante, que é o seu prefixo, pessoal. Porque o prefixo, ele muda o significado do verbo. Enquanto só kaufen significa comprar, einkaufen significa fazer compras. E qual que é o grande detalhe aqui desses verbos com prefixo separável? Esse prefixo, numa frase do presente, ele vai lá para o final da frase. Esse meu verbo aqui, a raiz do meu verbo, continua conjugada, ocupando a posição 2. Legal? Então, nós temos aqui como exemplo a seguinte situação. Vamos pegar o nosso verbo einkaufen. Pessoal, o que a gente faz? Se você sabe conjugar o verbo kaufen, você também sabe conjugar o verbo einkaufen. Você também sabe conjugar o verbo verkaufen, como nós vamos ver ali depois. Pessoal, aqui a gente mantém simplesmente as mesmas regras de conjugação. Para o ich, o que a gente vai fazer? Ich
kaufe, né? Terminação em E. Só que eu não posso me esquecer, agora eu não estou trabalhando só com o verbo kaufen, mas sim com o verbo einkaufen. Então, como é que fica a nossa conjugação? Ich kaufe ein, né? Por causa do prefixo, então, lá no final. Exemplo em frase, ich kaufe heute im Supermarkt ein. Para o du, pegamos a raiz, acrescentamos o ST. Du kaufst ein. Du kaufst heute im Supermarkt ein. Você faz compras hoje, né? Você vai fazer compras hoje no supermercado. Para a linha do e, as e, es, o que nós temos? Terminação em T, ali para o nosso verbo, e, as e, es, kauft ein. Er kauft heute im Supermarkt ein. Para o via e para o si formal, si plural, lembre-se que nós temos, então, a mesma conjugação que é igual aqui à do nosso verbo no infinitivo. Se eu tenho einkaufen, então como é que vai ficar aqui? Wir kaufen ein, sie formal, sie plural, kaufen ein. E para o nosso ia, nós vamos ter simplesmente o acréscimo aqui da terminação em T. Ihr kauft ein. Se eu digo ihr kauft heute im Supermarkt ein, eu estou dizendo, né, que vocês fazem compras, então, hoje no supermercado, né? Ou vocês vão fazer compras, né, hoje no supermercado. Beleza? Então, tá aí, meus amigos. Esse é o detalhe, então, que a gente tem que lembrar sobre os nossos verbos com prefixo separável. Agora, o que nós temos aqui? Se eu estiver trabalhando com os verbos inseparáveis, ou seja, verbos com prefixo inseparável, ou seja, os nossos nicht trennbare Verben, o que vai acontecer aqui, pessoal? O prefixo ele fica grudado no verbo. Existem prefixos que nunca, jamais, pessoal, em hipótese alguma, se separam do verbo. Prefixos como be, emp, ent, er, ge, mis, fa, sea. Nesses casos, você conjuga o verbo normalmente, o prefixo continua grudado ali no início da palavra e todo o teu verbo vai ficar ali junto, ocupando a posição 2. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para ti? Se tu sabe conjugar o verbo kaufen, tu sabe conjugar o teu verbo einkaufen e tu sabe conjugar também o teu verbo verkaufen. Olha aqui, pessoal, vou até deixar assim, ó, para vocês acompanharem ali em cima como vai ser exatamente a mesma conjugação. Só que agora a gente só tem que lembrar, eu preciso manter esse prefixo aqui o tempo todo grudado no verbo, porque eles não vão se separar. Então, eu quero dizer, né, eu vendo, né? Lembrando que o verbo verkaufen significa vender. O prefixo inseparável é esse ver, que em alemão a gente pronuncia como fa, e a sua raiz é kauf. Então, o que nós vamos ter? Eu vendo, ich verkaufe. Você vende, du verkaufst. Sie, ele, ela vende, sie verkauft. Nós vendemos, wir verkaufen. Vocês vendem, ihr verkauft. Sie formal, sie plural, verkaufen. Mais uma vez, tá, essa regra se mantém de que as linhas do via e do sie formal, sie plural são idênticas à forma do infinitivo. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, ó, ich verkaufe mein Auto. Du verkaufst dein Auto. Er verkauft sein Auto. Ele vende, né, o seu carro. Wir verkaufen unser Auto. Nós vendemos o nosso carro. Ihr verkauft euer Auto. Vocês vendem o seu carro. Sie verkaufen ihr Auto. Eles vendem o carro deles. Beleza? Então, esses daqui, meus amigos, são os grupos, então, especiais que nós temos, tá? Fiquem muito atentos, então, aos nossos verbos com prefixo separável, trennbare Verben, e aos verbos com prefixo não separável, ou seja, os nicht trennbare Verben. Legal? O que nós temos aqui ainda, pessoal? Nós temos um grupo, né, bem especial aqui de verbos, que são os nossos verbos terminados em iren. Eles aqui são muito bons, pessoal, né? Eles são um grupo bem especial. Por quê? Muitos desses verbos que terminam em iren, eles têm origem, né, no latim, no francês, no inglês, e eles vão ter sempre essa mesma terminação. Como, por exemplo, os nossos verbos studieren, telefonieren, discutieren, reparieren. E a excelente notícia que eu tenho para te dar aqui é que todos eles, sem exceção, são regulares. Eles seguem o nosso padrão clássico aqui, então, de conjugação. Então, pegando o nosso verbo studieren, né, ou seja, estudar, ou seja, fazer um curso, estudar no sentido de fazer um curso superior, a raiz, então, vai ser studia, né? Ó, nós temos, então, a terminação ali em en. A gente elimina ela, fica só com studia. E aqui, pessoal, não tem mistério. Olha o que nós vamos ter, né? Ou seja, eu estudo medicina, ich studiere Medizin. Du studierst, sie, es studiert. Para o via e para o sie formal, sie plural,
temos a mesma conjugação, studieren. E para o ia, nós vamos ter, né, vocês estudam, né, vocês fazem um curso superior, ihr studiert. Legal? Então, grave, né, que com os verbos em ihren, e um detalhe aqui, pessoal, muitos deles, né, são muito parecidos com o português. Studieren, telefonieren, discutieren, reparieren, né, para consertar, então, ali alguma coisa. Percebo, então, que eles são muito próximos do nosso português. E agora, meus amigos, nós precisamos conhecer o outro grupo importantíssimo de verbos, né? Esse daqui são os que merecem mais atenção, que são os nossos verbos irregulares, que são conhecidos também, né, como verbos fortes. O que acontece aqui agora, pessoal? Ao contrário dos verbos regulares, né, que são conhecidos como regelmäßige Verben, os verbos irregulares, pessoal, eles vão sofrer uma alteração aqui na sua raiz. Então tá aqui, ó, o primeiro passo, né? Eles sofrem alteração na sua raiz. Qual que é a boa notícia? No presente, ou seja, no presens, essa mudança geralmente acontece só na segunda e na terceira pessoa do singular, ou seja, só no do e no es e es. Então tem muito aluno, pessoal, também, né, não é culpa do aluno, porque ninguém falou isso para ele, que fica achando que é uma coisa aleatória, ou seja, que não faz sentido ali nenhum, né? Ah, como é que eu vou saber agora o que se torna irregular? É só então, né, praticamente, né, 90% dos casos, né, vamos dizer assim, só na segunda e na terceira linha. Todo o restante permanece regular. Então, nós vamos ter aqui as trocas de vogais mais comuns nas raízes. Nós temos a troca do E para o I, como, por exemplo, o nosso verbo helfen, que vira du hilfst. A troca do E para IE, por exemplo, o nosso verbo lesen, que vira du liest. A troca do A para o E, como, por exemplo, aqui o nosso verbo fahren, que vira du fährst. E a troca do AU para o OI, como, por exemplo, o nosso verbo laufen, que vira, então, du läufst. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter aqui, pessoal. Como nós temos, né, verbos irregulares, eles podem, então, sofrer uma alteração, então, ali na sua raiz, e essa alteração ela vai acontecer principalmente na segunda e na terceira pessoa do singular. Vamos analisar aqui agora a primeira mudança, então, que nós temos, né, que é a mudança de vogal E para I. O que acontece agora? O E que está ali na raiz do verbo, como, por exemplo, aqui, né, com o nosso verbo helfen, cadê o seu E? Está aqui, né? O E do helfen. O que vai acontecer? Ele vai se transformar em I na segunda e na terceira pessoa do singular. O restante da conjugação, pessoal, permanece regular, como nós temos aqui. Ich helfe, wir helfen, ihr helft, se formal, se plural, helfen. Mateus, a parte do via e do se formal, se plural continua igual ao infinitivo, como a gente viu antes? Sim, pessoal, olha só a grande vantagem. Então, agora o que vai acontecer aqui? Como nós temos, né, a nossa raiz que ela passa de helf para hilf, o que nós vamos ter para o du hilfst, mudança de E para I. Na terceira linha do es e es, nós vamos ter es e es hilft. Observem que as nossas terminações continuam aparecendo aqui igualmente. Du é terminação em ST, es e es é terminação em T. E daí lembrar, né, que nós vamos ter uma mudança de raiz, no caso aqui, de E para I. Outros verbos comuns que seguem esse padrão, sprechen, du sprichst, o verbo essen, du isst, o verbo geben, du gibst, o verbo treffen, du triffst. Legal? Próxima mudança de vogal que nós temos aqui agora é a mudança da vogal da raiz de E para IE. Também, pessoal, só fica restrita ao du e ao es e es. Pegando, por exemplo, aqui o nosso verbo lesen, que tem como raiz o les, ou seja, tem aquele E ali, nós vamos ter uma mudança agora desse E para IE. Todo o restante permanece regular. Ich lese, wir lesen, ihr lest, se formal, se plural, lesen. Para o do, então, agora, meus amigos, como é que fica? Du liest, mudança de E para I. No es e es, liest, mudança de E para IE. Mateus, ficaram iguais, né? Normal isso daqui? Sim, pessoal. Lembra que quando a gente viu ali anteriormente que se a raiz do meu verbo ela termina em S, est, set, em X ou em Z, nós vamos ter que a parte do do, ou seja, a conjugação em do, ela perde aquela terminação ali no S, né? Ela vai ficar só com o T. Então, atenção aqui, o S da terminação ST some porque a raiz lá já termina em S. Consequentemente, essas duas conjugações aqui vão ficar idênticas. Outros verbos comuns que seguem esse padrão são nosso verbo sehen, du siehst,
Verbo empfehlen, du empfiehlst, tá? Eles também seguem essa mesma regra aqui de mudança do E para o IE. Qual que é a outra mudança que nós vamos ter aqui agora? A mudança da vogal A para o nosso E, ou seja, nós vamos ter o acréscimo, então, aqui de um trema, ou seja, de um umlaut, também na segunda e na terceira pessoa do singular. Meus amigos, um verbo muito conhecido que a gente aprende desde o nível A1, que é o verbo fahren, dirigir, né, ir de veículo a algum lugar. A sua raiz, então, é fahr. O que vai acontecer? Nós vamos ter a mudança, então, desse A aqui para E. Todo o restante permanece regular. Ich fahre, wir fahren, ihr fahrt, se formal, se plural, fahren. O detalhe está aqui nessas duas pessoas. Du fährst. Olha ali a mudança do A para E. Er, sie, es, fährt. Também a mudança do A para o E. Como nós não temos aqui, né, que o verbo fahren termina em S, SZ, ou em X, ou em Z, nós mantemos aqui agora o nosso ST, tá? Normalmente, pessoal. Beleza? Outros verbos comuns nesse padrão aqui são o verbo schlafen, du schläfst, o verbo tragen, du trägst, o verbo wachsen, du wächst, o verbo fallen, du fällst, ok? E agora nós temos ainda uma mudança, né, de AU para OI. Menos frequente aqui, pessoal, mas também muito importante, tá? Então, esse ditongo, né, a U da raiz, ela ganha o umlaut e vira oi, tá? Lembrando, né, que esse U em alemão tem som de oi, também apenas na segunda e na terceira linha. Olha ali, meus amigos, ich laufe, conjugação regular, ou seja, tudo igual, né, como a gente já conhece lá com os verbos regulares. Wir laufen, ihr lauft, se formal, se plural, laufen. E para o du, o que nós vamos ter? Du läufst. Mudança de AU para OI. Para o er, sie, es, läuft. Então, está aqui a mudança que aconteceu na raiz do meu verbo. Qual que é a nossa dica de mestre aqui, pessoal? Né? A minha dica para você. Mais uma vez, então, lembre, tá? Que, principalmente aqui, a parte plural, a gente pode dizer, né? O que é a parte plural? Via, nós, é plural, né? Duas ou mais pessoas. Ia, vocês. É plural também, duas ou mais pessoas. Sie, plural, também, né? Sempre duas ou mais pessoas. O sie formal pode ser utilizado para uma pessoa, mas também para duas ou mais. O que nós vamos ter? Essa parte aqui de baixo, meus amigos, da conjugação de verbos, ela é sempre regular. Ah, Matheus, e o ich, né? Em alguns casos, o ich, como por exemplo lá com os verbos modais, ele vai sofrer alteração também, tá? Mas uma coisa que você pode gravar é que na parte plural, ou seja, aqui embaixo do via, ia, se formal e plural, nós sempre temos uma conjugação regular dos verbos. Qual que é a nossa única exceção? O verbo sein, né? Que é extremamente especial, tá? Já já nós vamos falar sobre ele. Beleza? Um ponto muito importante aqui, pessoal, que eu quero que vocês entendam, tá? Eu preciso que vocês não isolem as classificações, tá? Ou seja, que vocês não tratem os verbos, né, de uma forma separada. Ah, esse aqui é um verbo regular, esse aqui é um verbo com prefixo separável. Eu quero que vocês entendam, né, que todos os tipos de verbo, seja um verbo normal, seja com prefixo separável, seja com prefixo inseparável, seja um verbo terminado em iren, como nós vimos lá, eles sempre vão se enquadrar dentro de um grupo. Ou seja, ou eles vão ser regular, ou eles vão ser irregular, ou seja, as regras se complementam. Então, um erro muito comum é achar que um verbo só pode ser separável ou que ele só pode ser irregular. Na verdade, então, aqui o idioma ele funciona em camadas, pessoal. O prefixo decide se o verbo se separa ou não, e a raiz decide se o verbo é regular ou irregular. Isso significa que tu vais encontrar, então, o quê? Verbos separáveis e inseparáveis que também são irregulares ali no presente. Como tu encontra, né, verbos separáveis ou inseparáveis que também são regulares. Então, as regras, elas se complementam. Beleza? Vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, o nosso verbo fernsehen, meus amigos. Olha só. O verbo fernsehen, ele é um verbo com prefixo separável. Nós temos que a sua raiz é fern, lembrando que fernsehen significa assistir TV, e a sua raiz é sie. E ela apresenta uma irregularidade, né? Como nós vimos ali anteriormente, nós podemos ter a mudança de e para ie. Então, primeiro, por ele ser um verbo com prefixo separável, nós vamos ter que o seu prefixo fern, ele vai lá para o final da frase. E depois, por ele ser um verbo irregular, ele vai sofrer alteração na sua raiz. As nossas regras continuam as mesmas, pessoal.
eu vou ter aqui, ó, ich sehe, bem regular, né, bem tranquilo. Wir sehen, ihr seht, sie formal, sie plural, sehen, fern, né? Lembrando sempre de acrescentar o prefixo. E para o nosso du, nós vamos ter então, ó, du siehst fern, você assiste TV. Exemplo em frase, du siehst abends fern. Para o nosso sie, es, mesma coisa ali, pessoal, né? Ou seja, nós vamos ter a mudança, então, ali da raiz de e para ie, por ser um verbo irregular, e ainda nós vamos precisar do nosso fern, que é o prefixo, que vai lá para o final. Exemplo em frase, sieht abends fern. Ele assiste televisão à noite. Outros verbos, né, que aparecem nesse sentido são o nosso verbo aussehen, du siehst gut aus, o verbo mitfahren, fährt mit, e o verbo einladen. Lädt uns ein, ou seja, ele nos convida, tá? Lädt uns zur Party ein, né? Por exemplo, tá? E agora, o que acontece? Eu também posso ter verbos com prefixo que não se separam e que são também irregulares. Lembrando que essa mudança só acontece, então, aqui na segunda e na terceira pessoa. Por exemplo, o nosso verbo vergessen, esquecer. Qual que é o seu prefixo inseparável? ver, né? O prefixo fa. Qual que é a raiz? Guess. Qual que é a irregularidade que nós vamos ter aqui? A mudança de e para ie. Eu esqueço, ich vergesse. Nós esquecemos, wir vergessen. Vocês esquecem, ihr vergesst, sie formal, sie plural, vergesst. Tá? Então, essa daqui é a nossa conjugação regular. Agora, para o du, o que nós vamos ter? Du vergisst. Olha ali a mudança, pessoal, na raiz de e para i. Du vergisst das Wort. Você esquece a palavra. Sie, es, vergisst. Ah, Matheus, agora acabei de perceber. Como o verbo vergessen, a raiz dele termina em s, então isso aqui é um som sibilante, né? Então significa que aqui a gente não vai ter um terceiro T ali no du, correto? Corretíssimo, tá? Se você prestou atenção nisso, nós não vamos ter, pessoal, um terceiro S aqui. Grave que para verbos, se a raiz do teu verbo já tem um S, tu só vai acrescentar o T, não vai acrescentar aquele S, então, ali do ST. Legal? Lembre-se, então, tá? Que quando você aprende, né, que um verbo raiz, ele é irregular, como, por exemplo, o nosso verbo sehen, o fahren ou o sprechen, ele vai continuar sendo irregular mesmo quando ele ganhar um prefixo novo. Então, sabendo conjugar o nosso verbo sehen, você já sabe conjugar o verbo fernsehen, que é um verbo com prefixo separável, o verbo aussehen, o verbo zusehen, o verbo faziam também, né? Ou seja, faziam, das war aus Versehen, né? Quando eu quero dizer que algo foi sem querer, tá? Que é um verbo com prefixo que não separa. Mas a conjugação, né, do verbo sehen, ela vai ser idêntica. Tu só não pode esquecer, né, de acrescentar, então, ali o prefixo, né? Ou de manter o prefixo, vamos dizer assim. Beleza? E por último aqui, meus amigos, nós temos agora os nossos reis dos verbos em alemão, né? Quais são eles? Os verbos sein, haben e werden. Meus amigos, esse daqui a gente tem que dominar com perfeição, né? Porque eles são, de fato, né, os pilares aqui do idioma alemão. Eles são usados o tempo todo, né? Não só de forma isolada, mas também como verbos auxiliares para formar praticamente, né, todos os outros tempos verbais complexos do alemão. Né? Eu vou utilizar eles lá para o passive, para o perfect, para o plusquamperfect, tá? Então, a gente precisa dominá-los, pessoal. E aqui, a gente tem que saber a sua conjugação, tem que estar com ela na mente, tá bem afiada. Lembrando que o nosso verbo sein significa ser e estar. Ele é o verbo mais irregular que nós temos no alemão. Por quê, pessoal? Porque a conjugação dele foge completamente de qualquer padrão e por isso que ela precisa ser memorizada. O verbo sein é utilizado para quê? Para trazer a identidade da pessoa, né? Ich bin, né? Ou seja, eu sou e a profissão dela, para indicar estados emocionais ou físicos e também para localização. E aqui nós temos um ponto extremamente importante, pessoal. Lembre-se que em alemão, a idade é um estado de ser, tá? Ou seja, a pessoa ela é uma idade. Em português, o que a gente faz? Eu tenho, né, tantos anos de idade. Em alemão, não. Em alemão, nós vamos dizer, né, eu sou tantos anos velho. Então, você sempre vai dizer, ich bin 30 Jahre alt. E nunca, tá? Jamais, ich habe 30 Jahre alt. Legal? Revisando a conjugação do nosso verbo sein aqui, meus amigos, olha o que nós vamos ter. Nós temos, então, para o ich bin Lehrer, eu sou professor, du bist. Du bist, né? Vamos trazer aqui, ó, du bist sehr nett, você é muito gentil, por isso que você vai agora deixar
aquele seu like aqui agora nesse vídeo, né? Weil du sehr nett bist. Sehr gut, liebe Leute. Para o er, sie, es. Er, sie, es, ist. Exemplo em frase, das Wetter ist schön. O tempo está bonito. Wir sind, nós somos, nós estamos. Wir sind in Berlin, nós estamos em Berlim. Ihr seid, né? Vocês são ou vocês estão. Seid ihr müde? Vocês estão cansados? Espero que não, né, pessoal? Já nós vamos finalizar, tá? Sie formal, sie plural, sind. Wie alt sind sie? Inclusive, agora escreve aqui para mim nos comentários. Wie alt sind sie? Oder, wie alt bist du? Escreve para mim a frase completa. Eu sou, né? Não é eu tenho, tá? Eu sou tantos anos velho. Bitte. Sehr gut, liebe Leute. Então, esse é o nosso verbo sein, tá? Verbo clássico, tá? A gente precisa dominar ele muito bem. Vamos ao nosso segundo rei, então, aqui dos verbos em alemão, é o nosso verbo haben, né? Que é o nosso verbo ter. Pessoal, ele é um pouco mais regular, né, do que o verbo sein, mas ele ainda é um verbo irregular, porque ele perde o B, que nós temos aqui, ó, da sua raiz, lá na segunda e na terceira linha. Olha só que interessante, né? No verbo haben, aqui nós temos aquela nossa mesma ideia. A irregularidade acontece na segunda e na terceira linha. A gente usa o verbo haben para indicar a posse, né, de algo, como por exemplo de objetos, né, da família, né? Ou seja, ich habe eine Schwester, eu tenho uma irmã. Sensações físicas e necessidades como fome, né? Ich habe Hunger oder ich habe Durst. Sentimentos como medo, né? Ich habe Angst ou tempo livre. Ich habe Zeit, ich habe keine Zeit. Ou ainda dores no corpo, né? Como por exemplo Kopfschmerzen, né? Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Então, nessas situações aqui, a gente vai utilizar o verbo haben. Meus amigos, vamos à sua conjugação. Como é que fica? Olha só. Se a gente for pegar aqui a raiz, ó, a raiz do haben, o que é? É a raiz ha. Então, em todas essas pessoas aqui, ó, no ich, wir, ihr, sie formal e sie plural, nós vamos ter uma conjugação regular. Vou te mostrar. Ich habe einen Hund. Eu tenho um cachorro. Wir haben, olha ali, ó. Wir haben ein Problem. Nós temos um problema. Ihr, vocês, ihr habt, vocês têm. Habt ihr Kopfschmerzen? Vocês estão com dor de cabeça? Sie formal, sie plural, haben. Exemplo em frase. Sie haben ein schönes Haus. Eles têm uma casa bonita. Qual que é o nosso detalhe aqui, meus amigos? Na parte do du e do nosso er, sie, es. Por quê? Porque aqui nós vamos ter aquele velho detalhe, então, da irregularidade. Nós teríamos, pensando, né, normalmente, nós teríamos isso daqui, pessoal, tá? Du habst. Esqueçam isso, meus amigos, tá? Não tem esse B. Inclusive, eu ouço, né, várias vezes os alunos cometendo esse erro. Até alunos de nível B1, alunos de nível B2, né, que se esquece, né, que é du hast e não du habst, ok? Então, tá ali, ó, du hast. O que nós temos? Hast du heute Zeit? Você tem tempo hoje? Ou ainda, er, sie, es, hat. Tá? Então, aqui, meus amigos, não vai ser er, sie, es, habt. O habt a gente vai utilizar aqui no ihr. Na terceira linha, que é do er, sie, es, vai ficar hat. Er hat großen Hunger, né? Ou seja, ele está com muita fome. E esse daqui, meus amigos, é o nosso verbo haben, um dos verbos mais importantes que tu vai utilizar, principalmente lá como auxiliar do perfect, pessoal. A grande maioria dos verbos, né, tu vai precisar dessa conjugação aqui para montar tuas frases no perfect, ou seja, no passado mais importante do alemão. Chegamos agora ao nosso terceiro rei dos verbos aqui do alemão, meus amigos, que é o verbo werden. Lembrando que o verbo werden, ele tem diversos significados, né? O verbo werden, ele completa, então, aqui na nossa tríade de ouro, né? Dá para a gente dizer, então, aqui a nossa santíssima trindade, né? Dos verbos do alemão, né? E o que a gente percebe, pessoal? Que o verbo werden, ele é o quê? Ele é um verbo forte, ou seja, ele é um verbo irregular, e ele sofre mudança de vogal, ou seja, esse E que nós temos aqui de werden, ele vai mudar de E para I, perdendo o D, né? Sempre, olha ali, ó, na segunda e na terceira pessoa do singular. Quando que a gente usa o verbo werden, pessoal? A gente usa ele para indicar uma mudança de estado, algum tipo de processo de transformação. Em português, a gente traduz frequentemente, né, como ficar ou se tornar, por exemplo, ficar doente, ficar escuro, ficar velho, né? Nossa, né? A criança, ela cresceu, né? Ou seja, ela ficou grande, né? Ou seja, daria para a gente dizer assim, então passou por algum processo de transformação. A planta, né, cresceu.
o gelo, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, sobre algum tipo de transformação ali de estado, né, das Wasser wird zu Eis, ou seja, a água se transforma, então, em gelo. A gente está falando, né, sobre um processo de transformação. E ele vai ser o verbo auxiliar, né, para a gente formar o Futur 1 e também o nosso passive. Extremamente importante, pessoal. Muita gente só dá bola para o verbo haben e para o sein, tá? Para mim, o werden, ele é especial demais, pessoal. Acho que dá para a gente dizer, né, que ele é um dos verbos mais top, né, assim que a gente tem no alemão, tá bom? Como é que fica a conjugação, então, do werden? No ich, nós vamos ter simplesmente ich werde. Raiz normal, bem tranquilo. Para a linha do wir, também, ó. Wir werden, ihr werdet, sie formal, sie plural, werden. Aqui, conjugação regular. O grande detalhe, meus amigos, está nessas duas linhas aqui, como sempre, quando a gente fala sobre verbo regular e irregular, né? Irregular, a gente tem que ficar atento, então, a essas duas linhas aqui. O que vai acontecer com o nosso verbo werden, meus amigos? Olha ali. Du wirst. Então, né, nós temos a mudança de E para I, e o werden, ou seja, aquela raiz werd, né, ela perde o D. Depois, né, nós vamos ter E, as I, es, wird, ok? Então, olha só que interessante, né? Ele nem recebe uma terminação em T aqui, pessoal, essa terceira linha, de tão especial, né, que é esse verbo werden, tá? Então, ele vai ficar E, as I, es, wird, mudança de E para I, não temos, né, um T ali no final, então, simplesmente nós temos essa mudança na raiz. Legal? O que nós temos agora aqui, pessoal? Alguns exemplos práticos, né, para você lembrar, então. Es wird dunkel, está ficando escuro. Mein Sohn wird Arzt, o meu filho vai se tornar médico. Ich werde krank, né, eu estou ficando doente, né, já estou, né. Tá aí, meus amigos, né, a voz não tá 100%. Ah, Matheus, por que ficou aqui mein Sohn wird? Olha só o detalhe, pessoal. A palavra Sohn é der Sohn, certo? Ou seja, o filho. Você concorda que eu posso chamar o filho de ele? Ou seja, tudo que é der, a gente substitui, né, por er. Por isso que eu digo, então, aqui, er wird. Então, para a gente finalizar, lembre-se dessa tabela. Se eu tiver um substantivo que é masculino, a tua referência na tabela de conjugação vai ser o er. Se tu tiver um substantivo que é feminino, como, por exemplo, vamos supor, ó, meine Tochter, né, wird Ärztin, a minha filha vai se tornar médica, aí nós vamos ter que o die é equivalente ao sie. Se tu tiver um substantivo que é neutro, ou seja, das, a tua referência na tabela de conjugação vai ser o es. E se nós tivermos um die do plural, né, o nosso die, PL, aí a tua referência vai ser aqui o nosso sie do plural. Ou seja, esse daqui, ó, sie werden. Legal? Grave isso daqui, pessoal, tá? Grave essa tabela aqui porque ela te ajuda demais. Ou seja, essas anotações que eu acabei de fazer aqui, porque elas são muito especiais, tá bom? Uma dica mestra aqui, meus amigos, para a gente concluir a nossa aula de hoje, existem listas, né, por aí de verbos irregulares, tá? Ou seja, né, mostrando lá as alterações na raiz e tudo mais. Não tenta ficar decorando isso. Não adianta ficar pegando uma lista, pessoal, e tentar decorar. São cerca de 200 verbos, né? Em torno de 200 verbos irregulares que nós temos no alemão. E eles são muito utilizados no dia a dia, né? Esse que é o desafio, então, né, de você, aí, estudante de alemão. Por quê? Porque a grande maioria desses 200 verbos, então, são aqueles que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Então, tu não fica decorando essa lista, tá? Vai aprendendo eles, né, conforme eles vão aparecendo nos teus estudos e nas conversas. Então, o grande segredo aqui é a prática e a revisão constante, meus amigos. Eu espero que esse resumo aqui te ajude a clarear as tuas ideias. Continue firme nos teus estudos, conte comigo sempre e seguimos em frente rumo ao B1. Meus amigos, então tá aí. Não se esquece, se você gostou dessa aula, deixa aquele teu like, comenta aqui para mim, né, o que você aprendeu de novo, né, que você não sabia. Não se inscreveu ainda, gostou da aula, né, quer continuar acompanhando aqui o canal Alemão com o Matheus Schaff? Clica no botão ali de se inscrever, já ativa o sininho para receber, então, as notificações dos nossos próximos vídeos. E com isso, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso Código B1. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, pela permanência que estão junto comigo e a gente se encontra na próxima. Also, grande abraço, liebe Leute, macht's gut und tschüss!